Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar a apostila 2, certo? Essa é a última aula da apostila 2. E o assunto dela é diluição, mistura de soluções com e sem reação química, tá certo? Aí é o seguinte, mais uma vez eu prezo pela simplicidade das resoluções das questões, tá bom? Pode utilizar RET 3, nesse caso aqui é mais fácil utilizar as fórmulas, porque as fórmulas são bem simples, tá bom? Então vamos lá. Diluição. O que é diluição? Diluição consiste no processo de diminuição da concentração de uma solução. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que você esteja tomando um café e esse café está muito forte. O que é que você vai fazer? Você vai adicionar a água. O que isso consiste em quê? Em uma diluição. Você está adicionando solvente para diminuir a concentração de uma solução, tá bom? Então, a diluição ocorre pela adição de solvente, no exemplo dado, que no caso é a água, tá bom? E a solução é o café. A quantidade de soluto, pessoal, se mantém inalterada. Então, prestem bem atenção nisso aqui. A quantidade de soluto se mantém inalterada. Então, diluição consiste no processo de diminuição da concentração de uma solução e ocorre pela adição de um solvente, além de que a quantidade de soluto se mantém inalterada. Então, aqui, ó, percebam, eu tenho uma solução inicial, o que é que eu vou fazer? Eu estou adicionando solvente, no caso, a água, ou seja, eu estou diluindo. Há um aumento da massa da solução, porque eu adicionei solvente, mas a massa do soluto permanece a mesma. Eu não alterei. Percebam que aqui eu tenho 5 bolinhas, aqui 5 bolinhas e aqui 5 bolinhas. O que foi que aconteceu? Eu só diminuí a concentração dessa solução. Tudo bem? Então vamos lá. Pelo fato de a quantidade de soluto permanecer constante, temos massa inicial e massa final são iguais. Mas lembrem que concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Logo, eu tenho a massa inicial é igual ao quê? A concentração inicial vezes o volume inicial. E a massa final é o quê? Concentração final vezes volume final. Então, essa é a nossa primeira fórmula, tá bom? Além disso, temos essa, ó. A quantidade de mols iniciais do soluto é igual à quantidade de mols finais do soluto. Só que, como é que eu sei a quantidade de mols? Pela molaridade. A quantidade de mols é calculada por molaridade vezes volume. Logo, eu tenho molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. Perceba, eu estou demonstrando a fórmula para vocês, para que vocês não fiquem presos na fórmula, tá bom? Só quero que vocês tenham em mente o quê? Que a quantidade de soluto permanece inalterada. Então, tanto a quantidade de massa do soluto quanto a quantidade de mols do soluto vai permanecer constante. A partir disso, você pode desmiuçar a forma que a questão irá pedir, tá bom? Então, percebam que o volume final menos o volume inicial é a quantidade de solvente adicionado. Como assim? Esse volume final é o volume inicial que eu tinha da solução mais a quantidade de solvente que eu adicionei para diluir a solução. Então, quando você fizer volume final menos volume inicial, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a quantidade de solvente adicionado. Vamos lá para as questões. Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro de ácido clorídrico para torná-la 0,3 mol por litro? Vamos lá. De acordo com a nossa fórmula, ele está falando de molaridade, então a gente vai utilizar essa fórmula, tá ok? Aí vamos lá. Qual é a molaridade inicial? 1,5 mol. Qual é o volume inicial? 300 ml. Lucas, é necessário substituir ml por litro? Não. Por quê? Porque aqui, quando eu resolver, eu vou descobrir em ml, ou seja, irá cortar. Então aqui, pode deixar em ml, tá bom? Contanto que no outro lado, a resposta esteja em ml. Então, repetindo. Quem é minha molaridade inicial? 1,5. Meu volume inicial, 300 ml. Então, 300 vezes 1,5 é igual. Quem é minha molaridade final? 0,3, que é o que ele pede. E quem é meu volume final? X, que ele não sabe a quantidade de solução que ele tem. Então, 300 vezes 1,5 dá 450, que é igual a 0,3x. Logo, o X é igual a 1.500 ml. Só que ele não pergunta a quantidade de volume final. Ele pergunta quanto de solvente eu coloquei. O que é que eu faço? Volume final menos volume inicial. Quem é meu volume final? 1.500. E quem é meu volume inicial? 300. Logo, 1.500 menos 300, eu tenho
1.200. Eu devo adicionar 1.200 ml de solvente. Segunda questão. Na preparação de 750 ml de solução aquosa de H2SO4, ó, a gente percebe, ó, na preparação de 750 ml. Logo, isso aqui vai ser meu estado final. Então, no meu estado final, eu tenho 750 ml e 3 mol por litro. A partir, logo, isso aqui, ó, a partir revela que eu estou partindo do estado inicial. Agora, as informações que agora vão vir é do estado inicial. Então, vamos lá. Na preparação de 750 ml de solução aquosa de H2SO4 de concentração igual a 3 mol por litro, a partir de uma solução estoque de concentração igual a 18 mol por litro. É necessário utilizar um volume da solução estoque expresso em ml igual a... Então, vamos lá. Quem é o volume inicial? Eu não sei, é o que ele pede. Quem é a minha concentração inicial? 18 mol por litro. Quem é meu volume inicial? 750 ml. E quem é minha concentração inicial? 3 mol por litro. Aí vamos lá. X vezes 18 é igual a 750 vezes 3. X logo vai ser igual a 125. Então, resposta letra B de bola. A cefalotina, tá aí a fórmula molecular dela, é um antibiótico que possui ação bactericida, sendo utilizado em infecções variadas, incluindo a meningite. Um auxiliar de enfermagem precisa administrar 50 ml de uma solução de cefalotina a 6 vezes 10 a menos 2 mol por litro em um paciente. E a enfermeira só dispõe de ampolas de 20 ml com concentração igual a 0,25 mol por litro de cefalotina. Calcule o volume de cefalotina 0,25 mol por litro que deve ser aspirado da ampola para administrar a dosagem prescrita. Então vamos lá. Ele quer que a concentração seja 6 vezes 10 a menos 2 e tenha um volume de 50 ml. Logo, esse é meu estado final. Quem é meu estado inicial? São as ampolas de 20 ml com concentração de 0,25 mol. Mas eu não vou utilizar a ampola toda, porque eu preciso fazer um processo de diluição. Eu vou utilizar X dessa ampola, vezes 0,25, que é a concentração. Isso vai ser igual a 50 ml vezes 6 vezes 10 a menos 2, que são as informações do estado final. 50 ml de solução e 6 vezes 10 a menos 2 de concentração. Logo, eu preciso ter 12 ml da ampola para eu fazer a diluição. Se eu preciso de 12 ml da ampola, eu preciso adicionar 38 de água para eu chegar aos 50 e fazer minha diluição completa. Logo, resposta, letra C de casa. Mistura de soluções. Pessoal, isso aqui ocorre na mesma forma da diluição, tá bom? Essa mistura de soluções com o mesmo soluto, sem reação química. Então, quando ocorre mistura de soluções de mesmo soluto, a ideia é a mesma para a diluição. O que é que acontece? Vamos supor que eu tenho duas soluções aqui de mesmo soluto, tá? E aqui eu tenho a mistura delas. Aqui eu tenho a massa X do soluto. E aqui eu tenho a massa Y do soluto. Na solução resultante, vai ser o quê? A massa de soluto na solução resultante será a soma de X mais Y. Tá bom? A quantidade de soluto não é perdida, ela é somada. Soma-se a quantidade de soluto nas duas soluções que eu estou estudando. Então vamos lá. Logo, se na solução resultante a massa do soluto é a soma das massas das duas primeiras soluções, temos. Então, massa da primeira solução mais massa da segunda solução, e isso vai dar igual a massa de soluto resultante. Só que como é que eu calculo a massa de soluto? Eu pego a concentração comum vezes o volume. Como é que eu calculo a massa da segunda solução? A concentração vezes o seu volume. E isso vai ser igual à concentração resultante vezes o volume resultante. Mas isso pode também ser trocado. Em vez de concentração comum, eu posso utilizar a molaridade. Então, eu pego a molaridade da primeira solução vezes o volume da primeira solução, mais molaridade da segunda solução vezes o volume da segunda solução. Isso vai ser igual a molaridade resultante vezes o volume resultante. Vamos lá, fazer uma questão. Foram misturadas amostras de soluções aquosas de RbOH. Uma de volume igual a 400 ml e outra com 0,25 de molaridade e a outra de volume igual a 250 ml e 0,6 de molaridade. Qual será o valor da molaridade da solução resultante? Então vamos lá. A gente tem que fazer o quê? A fórmula novamente, tá bom? Como ela tá falando de molaridade, a gente vai utilizar essa aqui. Qual é a minha primeira molaridade? 400. Qual é a minha segunda molaridade? 250. Opa, desculpa, pessoal. Qual é o meu primeiro volume? 400. Qual é o meu segundo volume? 250. Qual é
A minha primeira molaridade, 0,25, e a segunda, 0,6. Qual é o meu volume final? É a soma dos dois volumes que eu estou colocando. Então, 400 mais 250 vai dar 650. Qual? Agora a gente só fazer conta. 400 vezes 0,25 dá 100. 250 vezes 0,6, 150. Isso vai ser igual a 650 vezes x. 100 mais 150 dá 250, que é igual a 650x. X é igual a 0,38. Logo, a molaridade da solução resultante é igual a 0,38. Percebeu, pessoal? É só organizar as informações. Pegar as informações de uma solução, pegar as informações da outra solução e juntar na fórmula. Outra questão. Essa aqui é um pouco mais chata. Uma solução de ácido clorídrico igual a 4 de molaridade foi misturada com outra solução do mesmo ácido, HCl, 1,5 de molaridade, obtendo-se 400 ml de solução de 2,5 de molaridade. Percebam, ele não dá a informação do volume das duas soluções, ele dá da solução resultante já, tá bom? Então vamos lá. Os volumes em mililitros das soluções 4 e 1,5 de HCl que foram adicionados são respectivamente. Eu não sei o volume da solução de 4 de molaridade, certo? Então eu botei X. E também não sei o volume da solução de concentração 1,5 mol por litro. O que é que eu fiz? Se eu já utilizei X e eu tenho 400 ml no total, então a de 1,5 vai ser 400 menos X. Tudo bem? X vezes 4, que é o volume, vezes a sua concentração. E aqui vai ser o volume, 400 menos X, da outra solução, vezes sua molaridade, 1,5. Que vai ser igual a 2,5 vezes 400. Aí vamos lá, agora é só cálculo. X vezes 4, aí fica 1,5 vezes 400, 600. 1,5 vezes menos X, menos 1,5x. E aqui, 2,5 vezes 400, 1.000. 4x menos 1,5x, 2,5x, com 600 igual a 1.000. O 600 vai para o outro lado, diminuindo, eu fico então com 400. X é igual a 160. Logo, esse 160 é representado pela solução de 4. Só que eu ainda preciso saber a de 1,5. Então, 400 menos, x, menos 160 vai dar 240. Logo, resposta letra C de casa. Tudo bem? Agora a gente vai estudar um pouco sobre as misturas de soluções com reação química. Lucas, mas como é que eu vou saber se vai ter reação química ou não? É só olhar os ânions e os cátions dos solutos. Se os ânions e os cátions dos solutos são diferentes entre si, logo ocorrerá uma reação. Por exemplo, quem é o ânion do NaOH? É o OH-. Quem é o ânion do HCl? O Cl-. Quem é o cátion do HCl? É o H+. Quem é o cátion do NaOH? É o Na+. Então, aqui eu vou ter uma reação química. Além disso, a gente deve analisar o balanceamento da reação e as proporções entre os reagentes, para que eu consiga saber a quantidade de mols ou então de massa dos solutos das duas soluções. Tá bom? Vamos dar um exemplo aqui. Primeira questão. Mistura de 50 ml de uma solução de HCl de 0,5 mol por litro com 150 ml de uma solução de NaOH. Qual será a concentração da solução de NaOH utilizada na mistura? Bom, eu preciso primeiro saber a quantidade de mols utilizado no HCl. Então, o que eu faço? Uma pequena regra de 3. De acordo com a solução do HCl, eu tenho 0,5 mol de HCl para 1.000 ml de água. Só que eu utilizei somente 50 ml. Então, quanto de mol eu vou ter? X. X é igual a 0,025 mol de HCl. Percebam, pessoal, que a proporção do HCl com NaOH está de 1 para 1. Logo, se eu utilizar 0,025 mol de HCl, eu tenho que utilizar 0,025 mol de NaOH. Tá ok? Como eu já descobri a de NaOH e eu tenho o seu volume, eu já consigo encontrar a sua concentração. Então, a molaridade é igual à quantidade de mols dividido pelo seu volume. A quantidade de mols a gente encontrou por meio do HCl, que foi 0,025. Por quê? Porque a proporção é de 1 para 1. E o volume ele dá na questão, é 150 ml. Só que a gente precisa transformar para litros. Então, é a mesma coisa que 0,150. Logo, a molaridade da solução de NaOH é igual a 0,16 mol por litro. Então, pessoal, essa é a nossa aula bem básica, tá bom?
não tem muito estresse, então qualquer coisa que vocês precisarem, falem comigo pelo WhatsApp que eu vou atender vocês, tá ok? Espero que todos estejam bem, se cuidem e um abraço.